E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês e trazer mais de 10 sinais, tá? De ambientes carregados espiritualmente e pessoas carregadas espiritualmente. É extremamente importante você entender esses sinais, porque a gente vive em um mundo que em algum momento a gente vai acessar ambientes que são carregados espiritualmente. E em algum momento também nós vamos interagir com alguma pessoa que tem algum peso espiritual. E tem muita gente que não sabe se defender. Depois fica com dor no corpo, com cansaço, não sabe reconhecer quais são os sinais de um lugar carregado e de uma pessoa carregada. Então fica nesse vídeo de hoje, porque eu vou trazer sinais aqui misturado para você, tanto quanto de lugares carregados, quanto pessoas que estão carregadas. A paz do Senhor Jesus. Se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha, mentora de batalha espiritual, e eu peço que você gentilmente se inscreva nesse canal, deixe um like, deixe um comentário. Depois de assistir até o final, me fala se você notou que recentemente ou alguma vez você andou por algum ambiente que estava carregado espiritualmente e depois você pode até mesmo ter se sentido mal. Deixe seu testemunho aí para outras pessoas também visualizarem. Eu gostaria de dizer para você, né, que ultimamente eu só tenho andado por lugares maravilhosos, mas nem sempre é assim. E o primeiro sinal de que você está acessando um lugar que é muito carregado, que tem um peso espiritual, para você que é alguém que tem discernimento espiritual, você vai sentir algumas coisas. E o primeiro que eu gostaria de falar é um arrepio, tá? Mas não é um arrepio bom, como, por exemplo, quando você sente uma boa emoção, tá? É um arrepio do tipo calafrio, aquele arrepio do tipo gela espinha. Pode ser que seja um lugar, por exemplo, o seu lugar de trabalho. Eu já trabalhei em lugares que quando eu acessava esses lugares, eu ficava muito mal. E eu vou trazer aqui para vocês alguns desses sintomas. Então, você acessou um lugar, pode ser uma loja, o lugar que você estuda, a casa de um amigo ou de um familiar, tá? E aí pode ser o trabalho também, o lugar que você trabalha. Então, você adentrou aquele lugar e você começa a sentir esse tipo de sensação, calafrio, algo que mexe ali, tá? Na estrutura, tá? Do seu corpo, que você sente aquele calafrio, aquela coisa ruim. Aí vão ter pessoas, gente, que vão sentir calafrios em diferentes partes do corpo. Tem gente que geralmente é no braço, outras pessoas é na perna, outras pessoas, inclusive, né, relatam chegar a sentir calafrio, aquele arrepio ruim, até mesmo na cabeça, tá? Então, observe, adentrou um lugar, sentiu arrepio, então é um lugar que pode estar carregado. Isso também serve para pessoas, tá? Se você tem uma interação com alguma pessoa e, por exemplo, você aperta a mão dela, ou você vai cumprimentar uma amiga e você abraça e você sente aquele calafrio, aquele arrepio ruim, pode ser que essa pessoa também esteja carregada, tá? Não quer dizer que seja uma pessoa ruim. Talvez essa pessoa esteja sofrendo ataques espirituais. E se você já sentiu algo do tipo, né, algum desses sintomas, os demais que eu vou falar, deixa aí no comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Agora vamos lá para um segundo sinal, tá? Eu vou aqui falando para vocês se serve para ambiente e pessoa também, tá? O segundo sinal aí vai ser, tá? Dores que você começa a sentir após adentrar esse ambiente ou ter uma interação com a pessoa, tá? Você pode até mesmo ter interagido com a pessoa pelo celular, né? Falando em ligação, ou até mesmo em áudio, em texto. Geralmente, quem é espiritual vai sentir alguma coisa, pode sentir algo diferente no mundo espiritual. Se você está tendo interação com pessoas e você nota
que depois dessas interações, dessas conversas com essas pessoas, você está se sentindo mal, pode ser que de alguma forma alguma energia negativa foi enviada para você, tá? É exatamente por isso que é necessário ter uma vida de jejum, oração, consagração, santificação e sabedoria, porque tem pessoas às quais nós não devemos interagir, tá bom? Em alguns casos é necessário manter distância. Quando isso não é possível, é necessário estar protegido realmente pelo Senhor Jesus. Geralmente essas dores são dores que aparecem de forma repentina, tá? E aí eu separei aqui algumas dores para você identificar se elas sempre se iniciam quando você adentra neste lugar de peso espiritual, tá? Ou depois que você interage com alguém, tá? Principalmente, do nada, você entrou no lugar e uma dor de cabeça veio de forma repentina, ao qual você sabe que não é motivo de saúde. Você que é espiritual, discerne ataques espirituais e também consegue discernir setas no mundo espiritual, sabendo que aquilo não se trata de algo ali físico, né, humano, normal e natural. Então, eu coloquei aqui como uma dor de cabeça, tá? Já houve lugares que quando eu adentrava, eu tinha dor de cabeça. Quando eu saía de dentro do lugar, aquela dor passava, porque o lugar tinha um peso espiritual, tá bom? Então, observe, dor de cabeça, dor nas pernas, tá? Sempre aí com o intuito de peso, de opressão. Na palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo 22 diz assim: Pois tudo aquilo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido, tá? Então é extremamente necessário, principalmente a você, por exemplo, também obreiro, né, que trabalha aí com a batalha espiritual, você saber identificar lugares de peso espiritual, porque em algum momento sim teremos que entrar nesses lugares, e pessoas que aí, né, tem alguma carga no mundo espiritual, porque para o trabalho de libertação isso será necessário também. E não esquece de ir deixando aí no comentário as suas experiências também, deixando um like no vídeo e compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas saibam disso, tá bom? Também vou estar falando como você se defender e se preparar para estar nesses ambientes. Inclusive, né, eu trago aqui experiências até mesmo de ter ido já a igrejas e sentir este tipo de sintoma. Então, realmente, o que está sendo falado no vídeo de hoje aqui é muito forte, tá? E o sinal número 3, tá? Sobre ambientes e pessoas carregadas, é que ao ter interação com essas pessoas, você pode vir a sentir peso, tá? Literalmente peso. Tem pessoas que relatam: Cami, eu saí de um lugar, parecia que eu tinha carregado 1 tonelada nos ombros. Eu sentia as minhas pernas muito pesadas. Eu já ouvi, gente, pessoa falando: a minha cabeça está pesada. Então, é um sinal, tá? De que naquele ambiente ali existe uma carga negativa. E, obviamente, para que haja essa carga negativa dentro de um ambiente, existem ali, né, pessoas que estão praticando pecados e iniquidades, adoração, né, a outros, né, espíritos malignos aí, né, a espíritos malignos, que vai fazer com que esses ambientes venham também a ficar pesado. Então, você precisa saber aonde você está entrando, tá? Conhecimento nunca vai ser demais, principalmente para você que trabalha com batalha espiritual. E se você acessar um lugar, tá, que espiritualmente, por permissão, obviamente, de alguém, porque precisa de uma legalidade, um ambiente que é dominado por espíritos malignos territoriais, quando você acessa esse ambiente, você sendo uma pessoa de Deus, obviamente isso vai gerar muita resistência. Eles vão querer que você saia daquele lugar. Então, o sinal número 4 aqui é para um ambiente carregado espiritualmente.
É quando você sente vontade de ir embora daquele lugar. É quando tem um espírito agindo ali que não quer a sua presença naquele lugar. E isso pode acontecer, gente, para vários tipos de caso. Eu já vi pessoas em trabalho, tá? Que enquanto essa pessoa não saía do lugar, essa pessoa não se sentia bem, não se sentia à vontade. Ou ia na casa de familiares. Ou até realmente, como eu já falei aqui, até mesmo em igrejas, onde a pessoa tem vontade de ir embora, querer sair daquele lugar. E aí também, se você está acessando um ambiente onde tem pessoas que estão, vibrando negativamente contra você, contra a sua presença naquele lugar, por mais que talvez seja um lugar que você deseje e precise estar, você pode vir a sentir vontade de ir embora deste lugar, tá bom? E o número 5 que eu separei aqui são ambientes que te trazem aí uma vontade de chorar, uma tristeza. Por exemplo, você acessou um lugar e você não estava com aquele sentimento. Ao acessar aquele lugar, talvez sem perceber, tá? Porque isso são setas no mundo espiritual. Você começa a sentir uma tristeza naquele ambiente, você sente vontade de chorar, você sente sentimentos ruins, de angústia. Então, é um ambiente que é pesado, carregado espiritualmente, tá? Eu já acessei, por exemplo, lugares, lojas, que era nítido ver que tinha alguma atuação das trevas naquele lugar. No caso, gente, de igrejas, também, geralmente, quando tá tendo uma batalha espiritual, vai ter aí realmente uma sensação real de que tem um peso. Até que a igreja venha, tá, a orar, tá, a repreender, expulsar, entrar em um combate espiritual, fica uma sensação de peso, tá, muitas vezes até dentro da igreja. Sabe aquele culto fechado, aquele culto que não flui, aquele culto que não vai? Tem uma resistência no mundo espiritual, fazendo ali um peso espiritual para atrapalhar a comunicação da igreja com o Senhor. Então, precisa de uma oração de batalha espiritual para realmente destravar aquele lugar. Número 6 aqui, para um ambiente que está carregado espiritualmente, é um ambiente que é escuro, tá? Um ambiente escuro. E eu não estou falando de um ambiente com as luzes apagadas. Eu estou falando de um ambiente que ele está iluminado, tá? Luzes acesas, lâmpadas acesas, boa iluminação, mas ainda assim aquele ambiente está escuro. Você que é uma pessoa sensível ao mundo espiritual, você consegue olhar e você vê que aquele ambiente está escuro. É como se tivesse uma nuvem negra pairando sobre aquele lugar. É como se tivesse uma fumaça, tá? Preta, tá? Pairando naquele lugar, tá? É algo realmente espiritual. Ambientes que estão aí com as luzes ligadas, mas ainda assim você vê uma obscuridade, são ambientes, tá? Que estão carregados espiritualmente. E quando eu falo sobre ambiente carregado, falo sobre um ambiente que tem a atuação das trevas naquele lugar, ou tem a intenção de atuação das trevas naquele lugar. Esse ambiente também pode ser a casa de pessoas. Tem pessoas que dentro das suas próprias casas vão sentir aquilo que está sendo falado aqui no grupo. Agora, uma coisa que você pode olhar, ver e saber que a pessoa está sofrendo espiritualmente, tá? É quando a pessoa, ela tá com uma feição obscura. Ela tá com um semblante caído. Sabe aquela pessoa que você conhece, que tem um brilho no rosto? E quando você fala com ela, você vê resplandecendo a presença de Deus. Geralmente, quando uma pessoa ela tá carregada espiritualmente, você vai olhar para ela e você vai ver um semblante obscuro. Não é que vocês estão em um lugar escuro ou com luzes apagadas, mas você vai olhar para a pessoa e você vê que resplandece no rosto da pessoa se ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, alguém que está carregado espiritualmente,
Você olha para a pessoa, bate o olho e você sabe que aquela pessoa está ou numa batalha espiritual, talvez, gente, nem tenha nenhum espírito maligno dentro da pessoa, mas a pessoa, por estar passando um processo de batalha espiritual muito profundo, a pessoa fica com um semblante descaído, tá? Teve uma pessoa que recentemente eu conversei e falei, o que foi que aconteceu? Ah, não aconteceu nada. Eu disse, aconteceu sim, porque olha pra tua cara, tá? E outras pessoas que também são espirituais, tá? Que são amigas próximas minhas, perguntaram a mesma coisa pra ela, o que aconteceu? Por que você tá com a cara desse jeito, né? Mas a gente fala assim, porque tem intimidade com a pessoa, tá? E ela falava, não, está tudo bem. A gente falava, não, não está nada bem, porque olhe para o seu rosto, olhe para a sua feição. A gente podia olhar nela e ver que realmente as coisas não estavam boas, porque a gente tem discernimento espiritual e discernimento de espíritos também. Lembrando para vocês, tá? Que eu abri novas vagas para um novo grupo de membros aqui do canal, tá? Pessoal que apoia o canal, que é o grupo de membros, ao qual a gente tem as nossas lives semanal. Eu vou estar deixando o telefone aqui, caso você queira saber mais informações, tá? Mas lembrando que aqui neste canal sempre haverá conteúdo gratuito de batalha espiritual, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Outro sinal que eu separei aqui para você observar uma pessoa que ela tá espiritualmente carregada é os olhos dessa pessoa, tá? E eu separei aqui, escrevi uma pessoa que está... E realmente, gente, é como é falado, né? Os olhos são a janela da alma. Então, quando você vê alguém que está carregado espiritualmente, essa pessoa tem um olhar distante, tem um olhar que parece que não está aqui na Terra, tá? Tem um olhar assim que fica realmente pairando pelo ar. Tanto que, para quem realmente trabalha com batalha espiritual, aí expulsando demônios, também vai saber e confirmar isso aqui que está sendo falado, tá? Muitas vezes nós conseguimos perceber, tá? Ter o discernimento espiritual, que a pessoa tem algo dentro dela, tem um espírito maligno dentro dela, muitas vezes pelo olhar da pessoa. Porque os olhares, tá? De pessoas que são possessas por demônios não são olhar dessa terra, são olhares que são muito diferentes. Realmente, quem discerne espiritualmente vai entender o que eu estou querendo transmitir aqui. É você olhar, né, no rosto de alguém, ver uma obscuridade, olhar nos olhos dessa pessoa e ver uma malignidade, tá? Pessoas possessas, elas têm essa malignidade. E pessoas que estão carregadas, se elas não estiverem possessas, geralmente esses olhares, eles estarão repletos de tristeza. Mas, obviamente, tem que discernir corretamente, porque tem gente que está discernindo de uma forma errônea, tá bom? Vamos lá continuar. Continuando aqui, falando sinais, agora sobre, voltando aqui na parte de ambientes, tá? Gente, ambientes de brigas são ambientes carregados espiritualmente. Pode ver, você pode estar na tua casa, pode estar tudo bem, pode estar tudo em paz. Se houver uma briga dentro da sua casa, o ambiente vai ficar pesado. Briga, discórdia, confusão, isso não é bom no mundo espiritual, porque abre portal espiritual para as trevas, tá? À medida que a pessoa tá lá brigando, se desentendendo, se irritando, passando do ponto, ela tá abrindo portais espirituais para que espíritos malignos venham ali, né, entrar realmente na casa dela. Então esteja atento com o ambiente de briga, tá? Faça o máximo que você puder para evitar, porque depois o prejuízo acaba sendo muito grande. Não esquece de deixar o like aí, vai comentando aí também as suas experiências que eu quero saber. E não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar aqui para me ajudar. E vamos lá continuar falando aí, né, sobre lugares e pessoas carregadas espiritualmente. Eu separei aqui, gente, sensação de presenças invisíveis, tá? Para você aí, que pode ser na sua casa, no seu trabalho ou em outros lugares. E você, quando chega nesse lugar, você sente sensação de presenças invisíveis, tá?
você sente, por exemplo, tem ali você e mais uma pessoa. Você sente como se tivesse outra pessoa no ambiente, outra pessoa andando pela casa, outra pessoa andando pelo lugar. E aí vai envolver também pessoas que podem ouvir vozes ou ver vultos. Esses lugares assim são lugares que estão carregados espiritualmente. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus está pedindo para eu trazer aqui para vocês, que não está anotado aqui, tá? Onde eu anotei aqui o que o Senhor ia me falando. Tem coisas que ele fala quando eu tô gravando vídeo. São lugares, agora eu estou falando de casas, aonde pessoas estão passando por muitas perturbações e principalmente perturbações noturnas. Pessoas que quando elas dormem, elas têm pesadelo, elas têm paralisia do sono, elas na sua própria casa a pessoa chega a se assustar, tá? É por quê? Porque tem alguma presença maligna naquele lugar. E o que acontece, né, gente? Muitas vezes isso são batalhas espirituais, né, por território. Quando você acessa um território, obviamente você servindo ao Senhor Jesus, você vai causar um incômodo, tá? Em espíritos malignos que tem ali dentro daquele lugar, tá? Então existe essa batalha espiritual, tá? Jesus, quando ele chega a Gadara, tá? Aquele espírito de legião é um espírito territorial que não queria que Jesus chegasse naquele lugar, mas que Jesus tinha uma missão naquele lugar. Então você também não deve ser alguém omisso de estar em alguns lugares, ou carregados ou com pessoas carregadas, porque você pode ser alguém que tem uma missão para fazer naquele lugar. Então você precisa estar revestido pelo Senhor, preparado, tá? Com a tua armadura espiritual aí, ó, forjada pelo Espírito Santo de Deus, em unção, autoridade, poder, força, revestido em oração, jejum na palavra do Senhor, para que isso não venha afetar você e você consiga cumprir a sua missão, que muitas vezes acaba não sendo tão fácil. E o nosso último tópico aqui são lugares que invocam músicas malignas e músicas consagradas a entidades. Isso também, gente, vai fazer com que ocorra aí um peso espiritual, tá? Então, algumas músicas seculares são músicas que são consagradas, aonde, obviamente, vai fazer invocação das trevas para aquele lugar. Sabemos que quando pessoas estão louvando e adorando ao Senhor, obviamente você está atraindo a presença de Deus para aquele lugar. Agora vamos aqui para algumas ressalvas que precisam ser trazidas aqui nesse vídeo, tá? Gente, é necessário, antes de você sair, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você interagir com pessoas, você estar, tá, falando com Deus primeiro. Acorde, vá orar. Acorde, vá falar com Deus. Acorde, vá se consagrar. Vá ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Para quê? Para que isso, o teu espírito venha estar fortalecido. Porque, gente, é o que está escrito na palavra do Senhor. Muita gente usa isso a título de justificação de pecado. E isso aqui, né, é algo que não deveria ser usado dessa forma, porque não justifica erro. Mas aquele versículo da palavra do Senhor que fala, né? O espírito está sempre pronto, porém a carne, ela é fraca. Preste atenção, tá? Recentemente, tá? Uma pessoa de dentro do grupo de membros conversou comigo e falou que fez uma oração pelo povo da igreja dela. E ela falou assim pra mim: Cami, depois que eu fiz esta oração, eu não tava me aguentando em pé. Eu senti muita fraqueza. E aí eu falei pra ela: então, o espiritual, ele suporta o combate, você estando, obviamente, aí, né, com o Senhor Jesus, você estando aí realmente, né, seguindo a Deus, se esforçando em santificação. O espiritual, ele suporta. O que não suporta, muitas vezes, é a carne, tá? A carne, ela pode vir a ter um desgaste, tá? Por isso que tem pessoas, né, que, por exemplo, depois de orar por outra, a própria pessoa que orou, muitas vezes sente mal, porque tem um desgaste na carne. Mas é algo que é algo passageiro, vai passar.
Obviamente, gente, um embate espiritual com muita força, ele não vai somente envolver, né, a parte espiritual, vai envolver o teu físico, porque a gente não se separa para estar orando e batalhando espiritualmente, tá? Então esteja aí em oração, santificação, tá? E obviamente cuide do templo do Espírito Santo de Deus. E aí, o que você precisa levar em consideração sobre ambientes carregados e sobre pessoas carregadas, tá? É se Deus realmente, né, quer você naquele lugar, ou se você tá ali porque precisa fazer alguma atividade, ou se você tem a interação com alguém porque realmente tem necessidade. Sabe por quê? Porque vai ter vezes que o próprio Espírito Santo de Deus vai falar com você para você deixar de ir a estes lugares. Por exemplo, lugares onde pessoas têm vícios, lugares onde tem, tá? Pessoas ali com bebidas, pessoas ali, por exemplo, também, né, que usam, né, entorpecentes químicos. Lugares onde tem vício também são lugares que são carregados. Lugares onde tem, né, promiscuidade também são lugares que são carregados, tá? E você precisa saber se realmente é para você estar nesse ambiente. Porque sim, muita coisa também pode ser evitado. Essa pessoa que você tem interação com ela, que depois que você interage com ela, você se sente mal, é necessário mesmo você ter interação com essa pessoa? É necessário? Ou é algo que te faz mal e te deixa mal? E você pode, de certa forma, também estar evitando, tá? Então, acorde de manhã, ore, peça direção para Deus. Depois desse vídeo aqui, você vai fazer uma oração, você vai falar: Senhor, em nome de Jesus, se eu entrei em algum ambiente espiritual, né, que estava ali um ambiente carregado, ambientes que eu costumo ir, e eu preciso ir a estes lugares, eu peço que o Senhor venha me proteger em nome de Jesus. Se você quiser e tiver esse costume, você pode se ungir antes de sair da tua casa, tá? Com óleo de unção, você pode se ungir. Você tem que orar, você pode também orar. Salmos 23, Salmos 91, para sua proteção, para você não sair desprotegido. Claro, obviamente que Deus sempre vai proteger você em nome de Jesus, eu quero crer nisso. Mas você também precisa ser uma pessoa que também faz a sua parte. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido a dúvida de muitos de vocês e principalmente alertar vocês para vocês entenderem estes sinais que são muito importantes, tá? Me segue lá no meu Instagram, que é @akamerocha, vou deixar aqui na descrição, meu único Instagram, este é o meu único canal, tá? E vou deixar o contato caso você tenha interesse em saber mais informações sobre o grupo de membros, tá? E também não esquece de dar um joinha aí nesse vídeo, tá bom? Compartilhar e deixar o seu comentário que mais pessoas vão ler. Até o próximo vídeo, um abraço!